E agora, na Rádio Livre, o programa Encontro Livre com Nancy Vince. Um momento de espiritualidade e paz. Oi gente, oi lá pessoal, tudo bem? Espero que vocês tenham uma semana bem consciente, né, de tudo que a gente fala aqui, que vocês tenham trabalhado em vocês, tudo que a gente fala aqui no programa. Então eu quero dar o meu bom dia também a todos que estão me ouvindo pela internet, o pessoal do exterior, né, que a gente está pela internet, a gente tem até pessoal do Japão que escuta o nosso programa aqui. Bom dia, Sidney. Bom dia, Nancy. Bom dia aos nossos queridos ouvintes. Isso aí, tudo bem, né? Vamos, no programa de hoje, falar sobre o desapego. E como sempre eu falo, né, eu sempre trago um pensamento aqui antes de eu começar o tema. Então eu peguei um pensamento da organização Brahma Kumaris, a minha querida organização Brahma Kumaris, que eu fiquei lá 3 anos e meio aprendendo meditação, e é uma organização, né, que ela está vinculada lá na Índia, né, a sede dela é na Índia, e eu aprendi e aprendo, né, porque pela internet eu consigo ter acesso a uma série de coisas da organização. Foi um pensamento deles que eu resolvi pôr no programa hoje, que diz o seguinte: quando há apego, vem a preocupação e com ela surge a necessidade de ter controle sobre tudo. Porém, quanto mais queremos controlar as pessoas ou as situações, mais elas nos escapam. Desapego não significa ignorá-las ou delas se afastar. Desapego é não se afetar negativamente com elas. Na consciência de ser um observador desapegado, procure estabilizar suas emoções e fique além dos acontecimentos externos. Então, isso resume bem, né, o que eu vou falar hoje sobre o desapego. Na verdade, né, uma pessoa desapegada, uma pessoa que age dessa forma na vida, ela é uma pessoa liberta, né? Porque o desapego, ele é um caminho para a liberdade. Então, nós vivemos numa ilusão que tudo vai permanecer igual, né? Que as pessoas que amamos vão estar sempre ao nosso lado. Isso daí é uma verdadeira ilusão. E ilusão, ela nos traz desequilíbrio, né? E se nós insistirmos nisso, nós vamos sofrer mesmo. Porque cedo ou tarde haverá mudanças, não tem jeito. Até tem uma carta de tarô, né, que mostra bem isso. É uma gaiolinha, sabe aquela gaiolinha de ratinho que eles vão rodando, né? Então fica um ratinho em cima e um embaixo. Então, para mostrar para a gente, né, que o ratinho de cima ele roda, vem para baixo, e o de baixo vai para cima. Então, quando sai, né, essa carta de tarô, a pessoa já sabe que vai ter mudanças, né, na vida dela. A Roda da Fortuna? Não, a Roda da Fortuna é outro. É outra carta? A Roda da Fortuna é outra carta. Eu não sou uma grande entendida de tarô, mas eu acho que não é a mesma, não. Então, bom, mas aí a gente traz uma taróloga aqui para explicar direitinho. Mas eu sei porque me chamou a atenção, né, essa carta, e eu sei que essa carta ela é de mudanças. E então, é isso, né? Então as pessoas acham que vai ser tudo igual, né? Então ela fica, ai meu Deus, às vezes eu vejo umas coisas assim tão engraçadas, pessoas que estão certas, né?
que a vida não vai mudar. E ela já se propõe assim, por exemplo, eu não consigo viver sem você, ou eu não consigo viver. Olha, então vai conseguindo, viu? Porque a coisa muda, e eu vou falar com experiência. Coisas assim que eu achava na minha vida que eu falava, não, imagina, vai ser sempre assim. Porque aquilo me dava um conforto emocional, né? Porque aquilo me dava uma coisa gostosa. E passou, gente, passou muito rápido. Acabou tudo. Até às vezes você está morando naquela casa, naquele bairro, de repente a vida, né? Já aconteceu com você, de você se decepcionar com alguma mudança, Sidney? Ou você sempre tem essa cabeça que tudo vai mudar mesmo? Já tem essa consciência? Não, quando eu não tinha esse conhecimento, eu já sofri bastante com mudança, claro. É? Quando a gente não tem o preparo, né, que é o objetivo do nosso programa, é dar essa consciência. Quando não tinha consciência, eu sofri bastante, claro. A gente sofre mesmo. E mesmo tendo consciência, né? Exatamente. Mesmo tendo consciência... A vida dá rasteira. E você fica assim, você fala, puxa, meu Deus, né? Apesar de que o que eu quero passar para vocês é o seguinte: quanto mais consciência a gente tem, mais rápido sai também né? Você já tem consciência, então você fala, pô, não é por aqui, é assim mesmo, isso acontece. Agora, e quando a pessoa não se conforma? Né? Então, olha, gente, os estudem, viu? Não sejam preguiçosos. Porque, olha, vocês têm tudo na mão, principalmente o pessoal que entra na internet. Hoje em dia, olha, gente, tem conhecimento espetacular, só não sai do lugar quem não quer. E outra coisa, tem muita gente fazendo coisa gratuita pela internet, coisa boa, porque eu fuço muito. Tem profissionais muito bons que eles dão palestras gratuitas, eles dão cursos gratuitos. Programas de rádio, Rádio Mundial, por exemplo. Rádio Mundial. Na internet, está todos os programas lá. Então, e eu acho que as pessoas, elas só não saem do lugar se for preguiçosa, não é? Porque, ó, gente, não começa a viver de ilusão. O mundo está aí, as coisas vocês estão vendo. A gente dorme, daqui a pouco já está em dezembro do ano que vem. Não é verdade? Eu já falei, nem vou mais tirar minha árvore de Natal, porque... Não dá tempo, né? Está passando tão rápido. Falei, poxa, mas já passou, já tem que montar de novo a árvore de Natal, não é possível. Vou deixar ela lá montada. Então vocês veem, não vivam de ilusão, gente, porque a ilusão, ela traz sofrimentos. Então não entra com essa cabeça, não dá mais, porque o mundo agora, olha, nós vamos começar a ter que... Eu vou fazer um programa, já até pensei, no final do ano, para fechar o ano, eu vou fazer um programa dessa transição planetária. A coisa super importante, não é coisa assim, então nós vamos ter muito... Porque todo mundo, os mais negativos, então pensa sempre no apocalipse. Catástrofes, destruição, né? Destruição, não sei o quê. Destrua o que não serve mais dentro de você. Porque as coisas sempre acontecem. Desde que eu era pequena, sempre teve tufão, sempre teve terremoto, sempre teve guerra. Sempre teve, gente. E a vida não para. Lógico, não tem como. Só que agora, né, lógico que as destruições pelo homem estão sendo feitas, né? Estão destruindo tudo, então as coisas que acontecem na natureza são mais fortes. Mas, por um outro lado, não tem um momento maior para se trabalhar a espiritualidade do que nesse momento. É agora, hein, gente? É agora. Então, não fica aí dormindo, ficando só nessa televisão, não é? Só pondo minhoca na cabeça. Estuda, vai estudar, vai ler, vai saber, vai conhecer. Isso vai te trazer mudanças, vai te trazer transformações e para melhor. Então, quanto mais você entrar numa vibração boa, melhor, né? Então, muitas coisas boas vão acontecer quando a gente sai da ilusão. E as mudanças, né, às vezes elas chegam também para abrir novos caminhos, para trazer evolução espiritual. Então, você já está pronta para um monte de coisa. Não acorda, aí a vida vem e acorda você. Não é que a vida é ruim, a vida é dura. Não é. Ela, às vezes, dá coisas para a gente sair do lugar. Não é para punir a gente, mas é para acordar a gente. Então, presta atenção nisso, né? Não fica aí voando e achando que, porque eu não sei viver sem você, eu não sei viver sem isso. Para, né?
Então, quanto mais consciente nós formos, menos sofrimento, isso com certeza. Então, sofrer é uma escolha nossa, é nossa responsabilidade. Então, se você começa a pôr uma minhoca na cabeça e achando que o outro vai ficar com você para toda a vida, ou então que eu vou ter meus filhos a vida inteira, olha lá, hein? Porque aí não vai pôr a responsabilidade neles depois de você estar sofrendo. Né? É você que está escolhendo isso. Então, nós temos que aceitar que tudo é temporário. Nós não temos as pessoas, as coisas para sempre. Aquela casa, aquele emprego, né? Eu lembro que quando eu trabalhava, eu gostava tanto, e essa época acabou. E acabou tão rápido, né? E eu curti bastante meu emprego, meu chefe, meus amigos que eu tinha na empresa. E passou, né? Então, hoje eu nem sei onde está mais esse pessoal, né? Olha que coisa, né? A gente vai perdendo o contato. Então, aquilo que foi tão importante, acabou. Então, não fica nessa ilusão. E o que a gente tem que fazer, na verdade, é educar as nossas emoções. Não ficar aí no delírio, né? Então, nós devemos amar, sim, claro, ter alguém, sim, nossos filhos, curtir, sim, conviver, mas não nos apegar. Esse que é o lance. O apego quer dizer, estou grudado em alguma coisa fora de mim. É isso mesmo. Não é? Então, isso, o que acontece comigo? Me deixa inseguro. O que é o in? O in quer dizer não. E seguro é segurança. Então, é não segurança. Eu não me seguro. O que é a pessoa insegura? Ela não se segura nela. Eu sou inseguro, eu não me seguro em mim. Então, isso daí, você vai depender muito dos outros. A pessoa insegura, pessoa que não sabe viver sozinha, não sabe estar sozinha. Então, não tem independência para fazer as coisas, né? Oi? Não tem independência para fazer as coisas. Exatamente, fica sempre dependendo das coisas, das pessoas. Então, você acha que pode uma pessoa dependente ser feliz? De jeito nenhum, né? Até uma das coisas que 3 venenos, né, do mal do mundo é o ódio, a ignorância e o apego. O apego está dentro de um dos venenos, né, do mundo, né? Então, quando nós nos disciplinamos, assim, na realidade da vida, né, que a gente tem essa consciência da realidade, então nós não sofremos tanta dor. Nós nos recuperamos muito facilmente, como eu falei no começo do programa, né? Não fazemos dramalhão de nada, né? A gente vai tendo mais consciência, né? Vai aceitando mais. Então, você pode perceber, quando nós aceitamos a vida, nós nos desapegamos, porque a gente aceita aquilo, aceita que a vida muda, aceita que tudo passa. Então, a aceitação é uma coisa tão boa, eu acho, e é tão difícil, né, às vezes, da gente ter, mas ela que traz esse desapego, e a aceitação também dá aquele encaixe, né, dentro da gente, dá aquele conforto emocional dentro da gente. Porque quando você aceita, vem junto a resignação também, né? Então, fica tudo mais fácil, você fica uma coisa gostosa dentro de você. Agora, se você não aceita de jeito nenhum, eu não acredito que isso aconteceu, e você está sofrendo. Por quê? Porque você está apegado àquilo, aquilo já passou, não tem jeito, acabou. Então, você fica ainda lá atrás, aí, isso fica apegado, isso é apego. Então, se você desapegar, você vai se sentir mais conforto, né, interno. Então, nós temos que curtir tudo de bom que a vida nos oferece, lógico, mas a gente tem que ter na consciência que tudo é temporário, que vai passar. Assim como passam as coisas boas, as coisas ruins também passam. Então, quando você tiver com alguma coisa ruim, né, assim, está passando uma situação difícil, tenha em mente, isto vai passar. É a primeira coisa, já começa a dar um certo alívio na gente, quando a gente sabe que aquilo vai passar. Uma hora vai passar. Não importa que vai levar 1 ano, 2 anos, 3 dias, mas vai passar.
E assim as coisas boas também. Então vamos curtir as coisas boas, vamos curtir as pessoas, porque também vai passar, né? Então a vida, gente, ela não esconde nada, não é verdade? A realidade está aí para quem quiser ver. Então a vida, ela é justa. Ela não vai fazer uma coisa só com você, por exemplo. Não, ela separa e separa todo mundo. E a vida não passa a mão na cabeça de ninguém. Não é porque o outro é mais bonito, ou tem mais dinheiro, tem mais status social, que não vai acontecer coisa melhor. Acontece. Ou então aquele pobrezinho que está lá, também vai acontecer. Também vai passar, também vai, as coisas na vida dele, as pessoas também vão passar. Então, nós precisamos ser firmes, né? Então, como que a gente pode ser firme, né? Trabalhando a nossa emoção, trabalhando a nossa consciência, né? Tendo, assim, pensando, né? E sentindo que tudo é assim, é a realidade, né? Então, a vida é assim, as pessoas, aceitando as pessoas como elas são, educando as nossas emoções, né? Não fazendo grandes dramas de nada. Então, é aí que a gente vai conseguindo equilíbrio. Então, a gente vai conseguindo equilíbrio e vamos sendo mais firmes, né? Para usar o nosso poder de aceitação até. A lei da vida é a separação, ou por morte, ou pela própria escolha que as pessoas fazem. Então, por exemplo, a gente que tem filhos, né, acha que vão ficar com a gente. Não, os filhos casam, tem filhos que vão morar fora, né, vão para outro país. O emprego, né, que eu estava falando, a gente que eu tinha, né, mas que tive um emprego que você tem também, e você teve que mudar de emprego, ou pessoas que tinham aquele emprego como um equilíbrio dele, no fim acabou chegando à aposentadoria, tem que sair dali. E assim vai, né? Um casamento, que às vezes a gente pensa que, nossa, vai ser um casamento para a vida toda, de repente acaba, né? Ou por morte, ou por separação. E aí a gente acaba se vendo como a gente veio ao mundo, né? Sozinha. Então a gente precisa ter consciência disso, né? E olha, tendo consciência às vezes não é fácil, né? Então, não temos só apego, isso é muito importante que eu vou falar agora. Nós não temos só apego aos filhos, à nossa casa, o nosso bairro, o nosso carro. Nós também temos apego aos sentimentos. Isso também é uma coisa muito séria. Sentimentos de raiva, de ódio, de inveja, sentimentos que às vezes a gente guarda por anos. Então isso é muito importante a gente ter consciência. O apego afetivo, a gente estava falando muito de lá atrás, né, de homem e mulher, né, uma separação de casal, ou então uma pessoa fala, não sei viver sem você e tal. Então, esse apego afetivo é uma coisa muito infantil. Ela torna as pessoas muito dependentes uma das outras, né? E olha, eu vou falar, às vezes, a pessoa muito carente, muito dependente, o outro também não aguenta muito tempo, hein? Vê lá, fica, né? Às vezes a pessoa precisa tanto do outro, mas chega uma hora que ninguém aguenta aquele carente também. Então, falando em apego afetivo, eu achei engraçado uma amiga minha, né, que estava falando assim, que a gente fala, os homens não amam, não. Quem ama mais são as mulheres e não sei o quê. Então até ela falou uma coisa engraçada, ela falou assim, os homens, quando eles amam mesmo. Ela acha que o sentimento dos homens são verdadeiros. Quando eles amam mesmo. Agora as mulheres cismam. Então, eu dei risada porque é uma coisa engraçada, né? Ela falou, a mulher cisma, ela não ama. Então, é muito engraçado, né? Quando uma pessoa, quando uma pessoa ela não tem uma dependência afetiva, ou com o companheiro, ou com os filhos, as pessoas dizem que essa pessoa é fria. Vocês já repararam?
Então, elas acham que a pessoa que tem um controle emocional, fala, isso aí é uma pessoa fria. O brasileiro é muito assim, né? Só quando extravasa demais, quando extrapola a emoção, tá vendo? Isso que é felicidade, né? Tem gente que exagera, por exemplo, bebe demais, né? Numa festa, cai, acha lindo, né? Acha que aquilo é viver, nossa, tomei todas, que bacana, né? E aí depois de um outro dia, 2 dias depois, está ali com o coração vazio de novo, com o peito vazio, não sabe para onde vai, e acha que isso quer viver a vida, quer ser feliz, né? Então todas as emoções descontroladas, elas não levam a gente à felicidade, não. Nem as emoções descontroladas ruins, né? Por exemplo, uma tristeza, né? Enorme, faz um dramalhão das coisas, ou uma alegria também, que naquela pessoa exagerada, né? Que chega, ai gente, todo mundo pensa, nossa, como ela é alegre. Às vezes não é, aquilo é um descontrole emocional que a pessoa está tendo. Porque a pessoa, quando ela é controlada, quando ela é equilibrada, ela tem as emoções sob controle. Então, nela, nada é exagerado. Quando for muito exagerado, isso é descontrole emocional. E nós, brasileiros, temos muito disso, né? Então, a pessoa chega e fala, ou então chora porque é o filho, não sei o quê. Então essa pessoa, olha como ela é sentimental. Ela não é sentimental, ela é descontrolada. Então, e a outra, que tem a coisa assim, ela sofre também, mas sofre na dela. Ou então ela tem uma alegria muito grande, mas ela tem uma alegria na dela também, né? Tudo ali dentro dos conformes, né? Então, as pessoas que veem uma pessoa assim, falam que ela é fria. Já repararam? É muito engraçado isso, né? Então, essas pessoas, né? Quando ou você aí que está me ouvindo, né? Se você esperar muito do outro, você vai pagar um preço muito caro por isso. Vai pagar com a frustração, com o abandono, com o vazio, né? Que machuca, né, a gente. Então, quando nós somos deixados, o que acontece, né? Quando a gente é deixado por uma outra pessoa, assim? A gente vai querer vingança, vamos partir para a inveja, né? Então, não é mais fácil nós caminharmos do infantil para o amadurecimento? Então vamos crescer, gente, né? Vamos crescer e vamos sair de onde a gente está, né? Dessas emoções descontroladas que não levam a nada. Então nós vamos fazer um pequeno intervalo agora e vou deixar aqui uma pergunta para você ir pensando aí enquanto a gente fica no intervalinho aqui. Você, onde que você está dentro disso que eu falei? Você fica pedindo esmola? Você tem medo de ficar só? Então, vê lá, vai pensando aí que a gente volta já já. E aí, pessoal? Pensou então aí? Você está pedindo esmola afetiva? Vê lá, hein? Senão você vai ficar na mão do outro, você sabe, né? Então, presta atenção mais em si, né? Dê atenção para aquilo que você gosta, que te dê prazer. Fica esperto, mas se você não ficar, então a vida vem e uma hora as coisas vão mudar, né? E uma hora você cansa também de ser assim e muda, porque a gente vai aprendendo com a experiência, né? Então, eu não quero dizer aí com isso que você deva se isolar, não participar, não dividir sua vida com mais ninguém. Não é isso. É você ficar com o outro, se sentir feliz com ele, mas se não tiver ele, também você está feliz. O estado de felicidade, ele está dentro de nós. Não pode depender de coisas externas. De coisas externas, senão nós vamos ficar na mão dessas coisas externas, não é verdade? A gente perde o controle sobre a gente. E o que a gente veio fazer? Como nós estamos num programa metafísico, o que a gente veio fazer aqui em espírito? Tomar posse de si. É essa a nossa finalidade. Você não pode sair desse mundo se você não tomou posse de você. Tem que tomar posse de si. Né? Então, se a gente começar afetivamente, ficar preso ao bem-estar, aos filhos, né? Então, aí como é que vai ser?
Agora, quando a gente está com eles, a gente tem que mais é que curtir. E na hora que eles se vão por algum motivo, né, ou os filhos casam, ou vão morar em outro país, ou o marido se separou, ou morreu, sei lá, a gente tem que ficar bem também nessa situação. Né? A gente tem que estar... a gente tem que aceitar tudo de bom e de ruim que a vida traz para a gente. Tudo é experiência, tudo passa. Então, quando você se decepciona com alguém, né, quando você tem raiva de alguém, não é desse alguém que você tem raiva, que você se decepcionou, mas é com você mesmo. Não é verdade? A gente, olha, presta atenção quando você estiver com raiva, você estiver decepcionada, se é a pessoa mesma. São as projeções, né? As projeções. Tem que prestar atenção nisso, né? Agora, quando a gente está seguro em si, né? Quando você está seguro em si, você pode se envolver mais, ter relacionamento maior com os outros, que esse relacionamento não é só homem e mulher, com os outros em geral. Por quê? Porque você é uma pessoa segura, uma pessoa feliz, então você abre para os seus relacionamentos. Enquanto que se você for inseguro, você está sempre fazendo o que o outro quer para você conseguir. Né? Isso não é só marido e mulher, não, com filhos também. Quantos filhos manipulam, né, os pais? São relações que têm segundas intenções, né? Segundas intenções, amigos, né? Tudo isso. Então presta atenção, gente, acorda. Eu li uma coisa aqui muito interessante, né, que a gente falando do apego, que eu gostaria de dividir com vocês aqui. Existe uma armadilha para macacos utilizado na Ásia, que é um funil de madeira com uma abertura estreita, né? Na extremidade dessa armadilha mais ampla se encontra um doce. Então o macaco, atraído pelo doce, ele enfia a pata, né, através dessa abertura estreita e agarra o doce. Só que no momento dele tirar a pata, ele não consegue fazer isso com o punho e com o doce, né? Porque é um funil. Para atravessar a abertura, né, estreita. Mas ele não se dá conta que a única coisa que ele precisa fazer para se libertar é soltar o doce. Então, era só se desapegar, né, do doce que ele conseguiria pôr a mão de volta, né? E ele não percebe isso. É só para ilustrar, né, o que acontece com a gente. Às vezes, para a gente se libertar, tem que abrir mão. Não é? Tem que se desapegar. Se você não se desapega, você não se liberta. Muitas vezes prefere pagar um preço alto do que abandonar uma coisa que já devia ter sido abandonada. Que deveria ter sido abandonada, com certeza, né? Então, não é mais fácil a gente se desapegar do que ficar, né, a vida inteira sofrendo? Temos que abrir mão das coisas, das pessoas. E se nós fizermos isso, ao contrário, né, nós vamos nos aprisionar, vamos cair num ciclo contínuo de felicidade e infelicidade, de sobe e desce, de esperança e desespero. A gente não fica nessa roda aí, né? Ao invés de tentarmos, né, por nós mesmos, a gente nos soltarmos, né, sermos livres, nós resistimos muito isso, nós rejeitamos muito essa ideia. E, no entanto, né, todos nós queremos a paz, a felicidade, mas não quer se desapegar. Não tem, gente, não tem como, né? Tem que levar a vida um pouco mais na realidade das coisas, né? Eu sei que não é uma coisa fácil, eu estou falando aqui para vocês terem consciência. Agora, daqui até a gente ser desapegado é outra coisa, né? Agora, uma das coisas também que nos faz sentir livres é abrir mão do passado, né? Das coisas que nos magoaram, que nos fizeram sofrer, porque, como eu disse lá atrás, o desapego não é só de pessoas, de coisas, é também das emoções, né? Da raiva, dos hábitos, tristeza, hábitos, né? Negativos. Lembra que a gente falou num programa, não sei se foi no programa passado, que às vezes a pessoa passa por um tratamento, vamos supor, ela passou a vida inteira ansiosa, né?
Aí, de repente, ela, sei lá, ou vai para uma terapia, ou ela tem algumas técnicas que ajudaram ela a se soltar, a se livrar dessa ansiedade, ou aprendeu a lidar com essa ansiedade. Aí ela fala, mas agora eu estou me sentindo esquisita, né? Porque ela se identificou tanto com aquilo, que ela acha que ela é aquilo. Então, é isso, né? As pessoas, elas levam tanto tempo com as suas mágoas, né? Como você estava falando, e depois para se desapegar disso. Parece que faz parte dela. É um né? apego isso. É um apego. Então, a gente precisa prestar atenção nisso, né? Então, tem muitas vezes, né? Isso eu já me peguei também muitas vezes, me lamentando, né, das coisas boas que já passaram, né? Ai, porque aquele tempo, como era bom. Se você tem uma lembrança, isso também é assim. Você está lembrando daquilo, aquilo está até te fazendo bem, porque você está lembrando coisas gostosas que passaram. Exatamente. E tal. Mas se você entra num lamento, fala, puxa, mas como eu queria isso de volta, não adianta, isso não vai voltar. E isso tira a sua paz, né? Então não adianta você se lamentar, porque essas partes das nossas vidas boas, elas não vão estar mais aí. Não tem como voltar. Então dá aquela sensação de vazio, né? Que a gente às vezes tem, né? Porque não entende que é aquele momento de volta. Então a gente começa a sentir vazio, né? Porque não tem mais aquelas pessoas, né? E já diziam os sábios que a única lei que não muda é a lei da mudança. Isso é uma coisa certíssima, né? Então, mesmo que você consiga voltar para uma situação, ou para uma casa, ou para um relacionamento, você vai perceber que não é mais a mesma coisa. Não. Como era. Não é a mesma coisa. Muda. Tá tudo mudando. Olha, você sabe uma coisa até interessante que muda? Por exemplo, você vive com a sua mãe, ou, né, no meu caso, que eu vivi com a minha mãe, com meu pai, com meus irmãos e tal. Aí eu casei. Se por alguma coisa eu tivesse que voltar para a casa dos meus pais, vamos supor uma separação, vai. E eu volto para a casa dos meus pais. Não é a mesma coisa. De jeito nenhum. Não é? É muito interessante. Você viveu ali tantos anos e quando você sai e volta, você não sente a mesma coisa. Não é. É muito interessante porque isso, né? Tudo que você viveu depois também acabou, né, influenciando, mudando a sua cabeça, e você não está mais com aquela cabeça que você tinha antes. Com certeza. Isso é uma das coisas. As experiências, né, mudam a gente, né? Mudam a gente. Então a gente fala, né? A gente está com aquela sensação de vazio, ou na verdade a gente está cheio, hein? E aí, cheio do quê? Excesso de apegos. De sentimentos negativos, vivendo do passado, né? Nós não queremos sair daquele estado que nós encontrávamos, né? Mas como, né? Não tem jeito. Então, às vezes não é a sensação do vazio que a gente está sentindo, é cheio, isso sim, eu estou cheio, mas cheio de sentimentos, né? Negativos ainda. E é um paradoxo, né? Quanto mais cheio, mais vazio. Mais vazio, com certeza. Então, nós temos que nos desapegar desses sentimentos para dar entrada ao novo, né? Porque senão, como que a gente vai receber o novo se a gente está cheio de coisas ainda para serem descartadas, né? É a mesma coisa, acho que a gente até falou num dos programas, né? De esvaziar armário, não sei se a bolsa, né? Então, quando nós esvaziamos, o que acontece, né? O nosso cérebro, ele vai entendendo, né? Que assim como a gente está esvaziando ali daquela forma material, a gente também esvazia na forma emocional, né? Então, começa já as suas mudanças esvaziando armários, roupas que você não usa mais, sapatos, mesmo papelada, né? Tem gente que tem uma papelória que guarda lá recibo de 1900. A gente não guarda. E sabe quando a gente... Sabe que não vai usar. Sabe que não vai usar. E você sabe quando a gente joga fora? Numa mudança. Na verdade, até mudança de residência. O que você faz? Para você não levar tudo, você descarta aquilo. Se vê obrigado. Se vê obrigado. Então, na vida é a mesma coisa. Quando é que você vai se desapegar? Quando você é obrigado. Ou você desapega, ou você fica doente e fica neurótica, né? Então, isso é muito importante. A gente, para que as coisas novas aconteçam, principalmente, por exemplo, quando você compra uma roupa,
Compra uma roupa nova, descarta a velha. Tem roupa que nem serve mais para você, você fica lá guardando, né? Não usou a roupa durante um ano, não vai usar mais. Olha aí, uma regra interessante. Descarta. Pensa bem, você já viu alguma roupa, algum sapato que você não usa durante um ano? Você não vai usar mais. Se tem um ano, porque não vai usar. Não vai. Documento, é 5 anos, né? É. Tem um prazo aí para... Então, e dentro da gente, a gente também tem que fazer a mesma coisa. Nós estamos cheios de sentimento de mágoa, ressentimento, ódio, inveja, ciúmes, despeitos, né? Então nós somos tão cheios de tudo isso que não tem espaço para mais nada. Então se aparece alguém na sua vida, né? Isso estou dizendo até de relacionamento, né? Se aparecer na sua vida alguém novo, né? Vamos supor que você saiu de um casamento ou deixou um namorado, mesmo os filhos indo embora, né? Se você não abrir espaço para você, como é que vai ser? Não vai aparecer nada, né? E como é que vamos supor no caso de um relacionamento homem-mulher, se aquele companheiro, se aquela companheira estiver ainda dentro de você, né? Porque às vezes a gente fala, separou, mas não separou, né? Só ainda de casa. Só de casa, porque em sentimentos ainda está ligado. Energeticamente está ligado. Isso acontece. Então, se não houver um corte aí, como é que você vai receber o outro, né? Se não tem espaço para o outro. Porque o anterior está dentro de você ainda, né? Então, você acaba fechando o seu coração para o mundo, né? Porque quando a gente não aceita e quando a gente está no desapego, o que acontece, né? Você não se abre para mais nada. Tem pessoas que acabam ficando na depressão, né? Porque os filhos foram embora. É um momento, olha, minha mãe era uma pessoa muito equilibrada emocionalmente. E eu sou a filha caçula, né? Então quando eu saí de casa, aí já todos os filhos já tinham saído, né? Os anteriores já tinham ido e eu fui a última. E ela era uma pessoa muito assim de aceitação, uma pessoa muito resignada, e assim mesmo ela sofreu com a minha saída, porque uma pessoa que criou 5 filhos tinha muita coisa para fazer, né? E de repente não tem mais nada. Os filhos foram embora, não tem mais nem serviço para fazer muito dentro de casa, né? Então muitas pessoas estão me ouvindo agora, pode até estar pensando assim, ai, que bom, né, que não tem mais serviço nem nada, mas o trabalho, ele ocupa muito a cabeça da gente. E é um hábito de anos, né? Como é que você vai... Anos, né? Acostumou naquilo. Acostumou, e acostuma até com aquela rotina, né? Os filhos chegam naquela hora, faz o almoço e tal. Aí, de repente, acabou tudo. Então, a minha mãe, que era uma pessoa super equilibrada, ela sentiu muito quando todos os filhos foram embora. E olha que ela já tinha perdido o pai, a mãe, quer dizer, experiências de perdas, ela já tinha tido bastante. Mas aí quando a gente foi embora, ela falou, é duro a gente abrir o guarda-roupa, não tem mais roupa nenhuma de vocês, né? Não ter a casa bagunçada. E agora eu me vejo na mesma situação, né? Porque os meus filhos ainda estão comigo, mas a hora que eles forem, aí lógico que a gente vai sentir, né? Porque a casa, né, a gente acha que fica vazia. Então, não é um processo fácil. Eu sei que eu estou falando aqui para a gente ter consciência, para a gente trabalhar e tal, mas não é um processo fácil de você largar a mão das coisas que você gosta, né? Mas também quando você consegue isso, você consegue uma paz que você não tinha antes. Quando você fica seguro em si, né, as coisas vão tendo mais prazer até. Porque como você não depende deles mais, e nem das coisas, nem das pessoas, nem das casas, do carro, quando você não depende mais disso para se preencher, aí você fica feliz. E aí você curte tudo que é bom. Curte mesmo, porque... Se abre para a vida. Se abre para a vida, se abre para o novo. E caso contrário, não. Por isso que uma pessoa, às vezes, no relacionamento, ela fica com aquela pessoa dentro dela e ela se fecha para novos relacionamentos. Também não é certo.
Sim. Né? Ela tem que trabalhar isso. Qual é o sentimento que ficou nela nessa separação, por exemplo? Ou fazer aquilo que é muito comum também, as pessoas atraírem pessoas semelhantes, porque ela está apegada àquele tipo de figura, aquele tipo de pessoa que se comporta daquela forma. Isso também acontece. Acontece. Ela tenta continuar preenchendo dessa forma essa necessidade que ela tem. Exatamente, exatamente. Então, nós temos que abrir espaço, né, no nosso coração, na nossa alma, para que a energia flua, para que o novo aconteça. Então, como é que a gente vai conseguir isso? Aprendendo a nos desapegar. Então, comece a exercitar, né, o desapego com as coisas da sua casa, do seu escritório. Comece com coisas pequenas primeiro, depois você vai para coisas grandes, né? Depois você vai para os sentimentos, por exemplo. E depois com as pessoas, né? Então começa a exercitar o desapego com coisas pequenas. Depois a gente vai chegar nos grandes, né? É como uma técnica da linha comportamental dentro da psicologia, que ela usa muito para medos, né? Para fobias. Então ela começa, ela sempre, eu acho muito legal nessa técnica porque a gente começa a exercitar a ter a coragem, vamos dizer assim, com coisas pequenas. Então, por exemplo, se você está dirigindo, você tem medo de dirigir, você não vai pegar o carro e já vai sair na avenida, né? Então, você tem que você sair da garagem primeiro, Dá uma volta no tem quarteirão. que zerar. Mas nessa técnica, por exemplo, se é medo de carro, você tem que, na hora que você liga o carro, se você já começa a tremer, você começa com uma ansiedade, você dá uma nota para a sua ansiedade. Então, se a ansiedade ainda está lá em cima, aí no dia seguinte você vai lá de novo, liga o carro, até zerar essa ansiedade. Até o dia que você vai ligar o carro e não sente mais nada. Ganha confiança. Exatamente. Aí você sai da garagem. Saindo da garagem, você vê como está a sua ansiedade. Se está zerada, você dá uma volta no quarteirão. Até chegar na avenidona lá. Até ir para São Paulo, né? Aí depois ele vai para São Paulo. Aí, coitado, aí a ansiedade vai até 150. Mas você já está preparada, né? E então é assim, nessa técnica é muito legal porque começa com as coisas pequenas. E no desapego também, comece com as coisas pequenas. Olha aquela tua blusinha lá, que você olha, ela olha para você olha para ela, e você já um ano que não pega, dá, vende, vai pro brechó, sei lá, faz qualquer coisa. A pessoa não gosta daquela roupa, né? Não gosta, mas não desapega. Eu conheço conheço pessoas que elas guardam tudo. Por exemplo, acaba a manteiga. Guarda o Limpa bem e guarda o potinho. Acabou o negócio sei lá, Danoninho. Vai lá. Quando você abre o armário da pessoa, cai da tua cabeça toda. Gente, pra que isso? Aí é para pôr uma plantinha, é só para aproveitar aquilo. Agora já tem o reciclado, não precisa mais. Põe lá para reciclar e pronto, né? Então, tem pessoa que não se desapega nem disso, você imagina, né? Então, vai aprendendo, vai fazendo, né? E nós temos que renovar, né, diante da vida. A vida não é estática, a gente também não pode ser. Temos que acompanhar, né? Tem vezes, né, que a gente está tão cheia, né, desses sentimentos que a gente até fala, né? Ai, não aguento mais, né? E esse estar cheio é como quando você vai a um jantar, por exemplo, né, e se panturra daquelas entradas, sabe? Que vem antes. E o melhor vem depois, que é a janta. Aí você não quer jantar mais. Por quê? Porque você já se empanturrou tanto lá, está tão cheio, né, como diz o outro. Então, você não quer comer o melhor que vem depois. Aí você não vai conseguir, lógico, você está cheio. E assim os sentimentos. Você começa a se encher tanto de sentimentos negativos que o melhor que vem no futuro, você não vai... Não tem espaço. Não tem mais espaço. É igual você comer demais antes da festa do melhor do jantar, né? Então, se formos analisar as causas de cada sofrimento, nós vamos ver que na raiz desse problema está o apego. O apego que vai nos produzir, né, medo, que vai nos tornar escravos emocionais das pessoas, dos acontecimentos. Então, gente, presta atenção nisso. Olha, essa semana
Começa a praticar o desapego. Veja o que você tem lá na sua casa que você não usa mais. Começa com as coisas pequenas. E a sua mente já vai começar a treinar isso. Né? E aí quando você vai ver, você já está começando a se desapegar das coisas grandes também. É um trabalho muito grande que tem que se fazer. Não é assim, eu sei que não é tão fácil como eu estou falando, mas tendo a consciência e começar a praticar, aí já é um grande passo, né? Então, nós vamos partir para a nossa meditação de hoje. E eu quero deixar aqui, então, meu abraço, uma boa semana para todos. E continue a praticar. Olha, nós temos o nosso blog lá, que estão todos os nossos programas gravados. Depois o Sidney, na hora de se despedir, fala do blog. E eu quero falar do meu site também, www.nancyvince.com.br. Lá vocês vão ter a carta dos anjos que vão orientar vocês para o que vocês precisam, e vários textos também escritos. E tem o meu e-mail, né, que por enquanto a rádio ainda não tem o e-mail da rádio, mas eu tenho o meu e-mail, se vocês quiserem fazer alguma pergunta, alguma coisa, é nancyvince@gmail.com. Então fica aqui meu abraço e eu passo para o Sidney agora no final do blog, né, Sidney? Sim, nosso blog é o encontrolivre2013.blogspot.com.br. Essa semana a gente chegou a quase 900 acessos. Quero agradecer a todas as pessoas que estão lá entrando e gostando do conteúdo. E desejar um ótimo final de semana a todos. Muito obrigado pela sua presença. Então vamos pôr a musiquinha. Então vamos nos desligando agora de tudo e de todos. Vá sentindo a sua respiração, inspirando e expirando calma e profundamente. Sinta todo o seu corpo, desde os pés até a cabeça. Sinta os seus pés, as suas pernas, os seus joelhos, as suas coxas, e relaxe. Sinta o seu abdômen e todos os órgãos funcionando muito bem. Sinta os rins, os pulmões, o coração, que bate forte e tranquilo. 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 Sinta os seus ombros, seus braços, as suas mãos. E relaxe. Relaxe a sua garganta, o seu nariz, as orelhas, os olhos, a testa. E sinta o bem-estar da cabeça. Vai sentindo a sua respiração, inspirando e expirando, acalmando a sua mente e o seu coração. Imagine agora uma luz no seu peito. Deixe a cor que aparecer, não tem importância. A cor que aparecer, que você imaginar, a primeira cor que aparecer na sua mente, e deixe essa luz se expandir por todo o seu corpo, por todas as suas células. Sinta como essa luz te deixa bem, te deixa calmo e sereno. Sinta a sua paz. Agora diga para você mesmo: nada acontece de graça, mesmo que eu não consiga entender. Estou sempre do meu lado e assumindo tudo o que acontece comigo. Estou aqui para fazer o melhor de mim. Eu me dou força e poder.
eu me levo para frente. Eu abro mão de querer tudo do meu jeito. A vida, as pessoas, não quero entender mais nada. Escolho ficar em paz, mesmo não entendendo por que tudo passa, por que as pessoas vão embora. Me liberto e neste momento escolho ficar na minha luz, tomar posse de mim. Me sinto profundamente feliz com um futuro fácil pela frente.